Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre República, né? Falamos na última aula sobre a proclamação da República, como que aconteceu isso. Deixei uma tarefinha para vocês pesquisarem aí sobre essas perspectivas diferentes, esses conceitos diferentes que foram estabelecidos, né, de república aqui no Brasil, república positivista e república liberal, né, sendo que na república positivista os militares apoiavam, né, tinha maior predominância ali entre os militares e tinha por base ali o estabelecimento quase que de uma ditadura, né, uma ditadura republicana. Já na perspectiva dos liberais, foi aí difundido entre principalmente os cafeicultores lá de São Paulo e vai ser o estilo de república que vai predominar a partir de 1894, quando acaba a República da Espada, e dura até 1930. Nós costumamos chamar esse período também de República Oligárquica. Na aula de hoje nós vamos ver sobre a República da Espada, né? Quais foram os presidentes desse período, quais as suas ações, quais os conflitos que aconteceram durante esse período da República da Espada. Não se esqueçam de fazer o relatório, tá? Lembrando que esse relatório, ele não é a narração da aula, é o relatório do conteúdo, é o resumo do conteúdo, ok? Se tiver alguma dúvida ainda em relação a como fazer esse relatório, não deixe de mandar a sua pergunta lá no WhatsApp, porque ele é fundamental para construir a sua nota, tá? Se a gente já tiver uma plataforma específica, vocês vão inserir esses relatórios na plataforma, e aí lembrando que ele não deve ser feito a lápis também, tá? Assim como lá na nossa aulinha de apresentação eu deixei claro para vocês que ele deve ser feito a caneta, pode ser caneta colorida, pode ser em formato de tópico, pode ser em formato de texto, mas a lápis não pode, porque senão fica muito difícil da gente visualizar na tela do computador ou na tela do celular, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso conteúdo, nós vamos falar, como eu disse para vocês, de República da Espada, ou seja, do período que vai de 1889, a partir da data da proclamação da República, né? Ali nós temos um período de governo provisório e depois o estabelecimento aí desse período chamado República da Espada, que vai até 1894, tá? Vindo aqui para nossa apresentação, nós já vamos aqui para o nosso terceiro quadradinho da República da Espada. Como eu disse, que dura de 1889 até 1894. Quando o Marechal Deodoro da Fonseca estabelece ali, né, ele proclama a República, se instala inicialmente um governo provisório. Esse governo provisório vai servir para elaborar uma nova Constituição, afinal de contas, a Constituição que existia ainda era uma Constituição imperial, como havia mudado a forma de governo, antes era império, agora, né, antes era monarquia, agora vai ser república, era necessário fazer uma nova Constituição a partir dos princípios de uma república, né? E aí ficou decidido então que quem assumiria inicialmente a presidência do Brasil era o próprio Marechal Deodoro da Fonseca. Então ele foi o primeiro presidente do Brasil, ele que protagonizou o golpe e ele vai ser escolhido para ocupar aí esse cargo inicialmente. O vice dele era o Marechal Floriano Peixoto. Os dois eram militares, por isso vai ser chamado de República da Espada. A espada fazendo referência aí aos militares, tá bom? Ao exército. Então, dentro desse período, República da Espada, nós vamos ter dois presidentes. Primeiro, o Marechal Deodoro da Fonseca, que vai de 1889 até 1891, ele vai renunciar e quem vai assumir é o vice dele, que vai até 1894, tá? Que aí é o Marechal Floriano Peixoto. Os dois eram muito diferentes e vão ter características diferentes. Nesse primeiro momento é importante entender essas diferenças. Tá? Mas antes disso, vamos tentar aqui compreender o impacto que isso gerou na sociedade, né? O impacto do estabelecimento de um novo tipo de governo, de um novo tipo de regime, que era o regime republicano. Olha só.
Inicialmente, como eu disse para vocês, se instala essa fase provisória e quem vai estar à frente dela é o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai ser escolhido, né, para estar à frente dessa fase. O cancelamento de instituições imperiais, ora, depois de tantos anos, né, desde 1822, quando foi proclamada a independência do Brasil, estávamos vivendo num modelo imperial, exceto aí no período regencial, né, um período mais curto, mas estávamos vivendo sobre regras, sobre instituições imperiais. Então agora era preciso delinear um outro tipo de gestão, né? É um período de transição. Então, além da elaboração de uma nova Constituição, até que ela exista, né, eles vão governar por meio de decretos. Então, eles vão colocando aqui decretos, regras para serem cumpridas, instituições imperiais que eram para ser fechadas, que eram para ser canceladas, para que eles pudessem, então, estabelecer essa nova gestão no Brasil, uma gestão republicana, tá? Um fato muito importante desse período é a separação entre a igreja e o Estado, né, e a criação do casamento civil. Isso daqui é muito interessante, muito importante, meninos. Lembre-se que nas últimas aulas, principalmente na primeira aula dessa semana, quando nós falamos sobre a questão religiosa, eu disse para vocês que o Brasil vivia ainda sob regime de padroado régio, ou seja, a igreja e o Estado andavam de mãozinhas dadas, né, eram amiguinhos, a igreja era submetida ao Estado. Tanto é que existia a questão do beneplácito régio, fato que causou aí o conflito entre Dom Pedro II e a igreja por meio da bula Syllabus, né, que aí gerou o conflito que nós chamamos de questão religiosa, que fez com que o Dom Pedro II perdesse o apoio aí desse setor importante para o governo dele, que era a igreja. Com isso, meninos, com a proclamação da República, decide-se então que agora a igreja iria se separar do Estado, iria acabar essa questão do padroado régio. O Estado, a partir de agora, ele deveria ser laico, né? Ou seja, por meio de um decreto, né, inicialmente de 1891, se extingue então essa relação entre igreja e Estado, se decreta a separação entre igreja e Estado. Isso acarretava, óbvio, uma série de implicações para a própria igreja, que por um lado se via agora sem os benefícios, né, sem os pagamentos, sem o dinheiro, né, porque o Estado subsidiava a igreja, ou seja, financiava, dava dinheiro para a igreja, eram os padres que eram os funcionários públicos. Então a igreja ela se vê aí por esses dois viés a partir dessa separação entre igreja e Estado. A partir daquele momento ela estaria sem esse financiamento, sem esse dinheiro, mas por outro lado ela teria a sua liberdade, não estaria mais vinculada de certa forma ao Estado, não precisava mais desse Estado para definir se as bulas iriam funcionar ou não. Então nós temos aí essas duas perspectivas, essas duas correntes dentro da igreja discutindo sobre essa separação entre igreja e Estado por meio da República. Mais lá para frente nós vamos ter uma reaproximação desse Estado e igreja, mas teoricamente o Estado ele é laico, ou seja, ele não pode professar nenhum tipo de fé. Ele não pode dizer que é católico, não pode dizer que é evangélico, ou seja lá qual for a outra religião, tá? O Estado ele precisa ser neutro, ele não pode professar nenhum tipo de religião. Isso, teoricamente, existe até hoje, apesar de a gente saber que isso só existe na teoria de fato, né? Porque nós sabemos o quanto a religião ainda influencia na administração, está influenciando aí em vários deputados, né? Nós temos aí a formação de uma bancada religiosa muito grande e forte no nosso Congresso Nacional. Então, nós sabemos que essa questão do Estado ser laico só existe na teoria, porque na prática mesmo isso não funciona. Quando o nosso atual presidente Jair Bolsonaro assumiu a presidência, inclusive foi uma das primeiras coisas que ele fez, foi levar um pastor e orou ali. Não sei se vocês se lembram, se vocês presenciaram, né, se vocês assistiram, mas ali ele já estava, de certa forma, colocando aí, ferindo essa ideia do Estado ser laico, tá? Ele não poderia ter feito aquilo na época, ele foi muito questionado, criticado em relação a isso.
beleza? Então, a gente sabe que isso só funciona na teoria. Coloquei aqui para vocês uma imagem, e agora ela por inteiro, vou até aproximar para que vocês conheçam, uma obra chamada A Pátria, é uma obra do Pedro Bruno, que mostra aí a confecção da nossa bandeira. É justamente nesse período que vai ser necessária a criação de nova identidade nacional. Até então, nós conhecíamos um Brasil, conhecíamos uma população brasileira vinculada ao Império. E a partir do momento em que se estabelece a República, é preciso pensar numa lógica, num funcionamento de sociedade, em culturas, tradições, líderes, heróis, que fossem propriamente, que representassem a República. É justamente nesse período aqui, por exemplo, que Tiradentes, aquele lá da Inconfidência Mineira, passa a ser visto como um herói, porque até então ele era visto como um mártir, né? Como uma pessoa que foi castigada pelo crime que cometeu, por ter participado de um movimento separatista. Aqui nessa república ele passa a ser um herói, né? Então todos esses nossos heróis, toda essa nossa construção da identidade brasileira, ela também é feita dessa forma, né? Por meio de análise, historiadores que vão sociólogos que vão pensar e que vão aí construir essa nossa identidade, ou seja, como nós vemos, como a gente se identifica enquanto brasileiro. A gente, quando perguntar, você é brasileiro? Simplesmente pelo fato de falar português? Não, eu sou brasileiro porque eu nasci aqui no Brasil, eu sou brasileiro, eu conheço o hino nacional da bandeira, eu conheço a bandeira, eu conheço os princípios, eu conheço a história do meu país. Então, todos esses fatores criam aí o que eu tô chamando de identidade, né? O que nós chamamos de identidade nacional. E a bandeira é um aspecto muito importante. Então, nesse período é criado o hino da bandeira, né? Criado o hino nacional, diferente do que era feito no período imperial. Então, tudo isso é delineado aqui nesse período de transição, nesse período inicial dessa república, tá? Então, aí uma imagem interessante, como eu disse para vocês, uma obra do Pedro Bruno, que representa aí a esposa de Benjamin Constant, que era um positivista republicano, costurando a nova bandeira do Brasil, né? Nessa busca por essa nova identidade brasileira, nessa busca por novos padrões dessa cultura brasileira que vai ser delineada nesse período. Em 1891 é liberada então a nova Constituição do Brasil, a primeira Constituição republicana, a primeira de várias que nós vamos ter, inclusive, né? Algumas características importantes dessa Constituição. Primeiro, os Estados Unidos era feito, né, na verdade, era se instalado, o nome do Brasil deixava ser agora Império, passava a ser Estados Unidos do Brasil, representando uma característica federalista, ou seja, que de certa forma os estados tinham uma autonomia, né? Era um Brasil, então, que tinha essa característica federativa dessa autonomia, representativa, ou seja, iriam ser eleitos representantes, e presidencialista, ou seja, iria ser eleito um presidente que iria governar o país. Então, o Brasil passava a ser federativo, porque tinha certa autonomia para os estados, de certa forma semelhante ao que existia quando foi estabelecido nos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos, tá? Era uma república representativa, ou seja, seria eleito o representante desse povo, representante desses setores, e presidencialista, porque um presidente iria governar. Os poderes estariam divididos em três, da mesma forma como é até hoje: o executivo, o legislativo e o judiciário. Executivo responsável pela administração, o legislativo responsável pelas leis, né, por fabricar, por escrever essas leis, e o judiciário responsável por julgar, por fiscalizar essas leis, a execução dessas leis.
Ficou-se estabelecido na Constituição o voto universal masculino, ou seja, a partir da Constituição de 1891, as mulheres não podiam votar, os menores de 21 anos não podiam votar, os analfabetos não podiam votar, os mendigos, nem padres e nem soldados. Tá? É muito importante essa característica aqui, essas duas últimas características da Constituição. Primeiro, o voto universal masculino, então votava-se os homens a partir, acima de 21 anos, que não fossem soldados, nem analfabetos, nem mendigos, ou seja, isso traz um fator extremamente excludente para essa república. Apenas um pequeno setor dessa sociedade, dessa civilização, iria votar, ou seja, a elite, era um governo elitizado. Tá? Outro fator importante é que o voto era aberto e existiriam eleições diretas. O que isso significa? Que as pessoas o voto não seria secreto, ele seria aberto. Isso abre brecha para manipulação desses votos. Nós vamos falar muito sobre isso quando a gente for detalhar direitinho as características da república oligárquica, tá? Porque isso daqui vai impactar muito na forma em que esses presidentes, esses candidatos vão ser eleitos, tá? Então, as eleições eram diretas e com o voto aberto. Nós vamos comentar melhor sobre isso lá na república, no período da república oligárquica, tá bom? A Constituinte, então, elege indiretamente, ou seja, os próprios constituintes, os próprios membros da Assembleia Nacional Constituinte, que é uma instituição que vai elaborar a Constituição, tá? Isso aqui é importante vocês saberem. Tá? Tem gente que chega lá no terceiro ano e não sabe disso, e é muito importante. A Assembleia Nacional Constituinte é a reunião de deputados, de pessoas responsáveis por elaborar as leis que vão compor a Constituição. Hoje a gente tem uma Constituição, que é um conjunto de leis que regem o nosso país, né? A maioria dos assuntos, a maioria das questões das leis, elas estão previstas ali na Constituição, elas estão escritas na Constituição. E elas são elaboradas por meio dessa Assembleia Nacional Constituinte, em que esses deputados vão discutir as necessidades dessas leis, vão votar a necessidade dessas leis e aprovar a redação final da Constituição. Tá? Aqui está dizendo então que esses membros dessa Assembleia Nacional Constituinte votaram internamente, ou seja, não foi um processo aberto, não foram todos os brasileiros que participaram, né, dentro da lógica lá da Constituição, né, que poderiam votar apenas homens acima de 21 anos, sem ser analfabeto, sem ser mendigo, sem ser soldado, escolheria aí o presidente. Nessa primeira eleição, então, foram eleições indiretas, ou seja, esses membros dessa Assembleia elegeram o Marechal Deodoro da Fonseca para ser o presidente do Brasil naquele período e o seu vice, o Marechal Floriano Peixoto. Tá? Nesse primeiro momento da República, né, República da Espada, vai acontecer uma questão muito importante em relação à economia do nosso país. Uma importante figura chamada Rui Barbosa, que muito provavelmente vocês já viram nomes de ruas aí, né, com essas cidades, com o nome dessa pessoa, vai ter uma implicação, uma importância grande nesse período econômico do Brasil. Nós vamos chamar esse período, esse momento, de encilhamento. O Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda desse período, né, ou seja, aquele que vai tomar conta dessa questão financeira do Brasil no momento da Primeira República, da República da Espada, vai criar essa estratégia econômica financeira de encilhamento. E aí, meninos, é aqui que entra a nossa tarefinha de hoje, né? Eu quero deixar aqui com vocês uma tarefinha para esses últimos 10 minutos, praticamente, que nós temos de aula, para que eu quero que vocês pesquisem sobre o que é esse encilhamento, quem foi Rui Barbosa, quais as suas características, o que ele fez de importante, por exemplo, o que ele fez de importante para gerar um pequeno surto industrial nesse período, para que a gente possa discutir melhor sobre esse assunto na próxima aula, tá bom? Então pesquise na internet, deixe registrado ali no seu caderno o que você encontrou, não precisa copiar aquilo que você viu na internet, tá, meninos? Isso é importante. Quando eu falo para vocês pesquisarem, eu quero que vocês leiam, pesquisem lá, encilhamento, Rui Barbosa, e leiam os vários sites que vocês encontrarem, obviamente, sites confiáveis, né? E façam um resumo daquilo que vocês conseguiram entender
no caderno de vocês. É um resumo simples e rápido, não é nada grande demais, mas um resuminho do que vocês conseguiram entender do que é o ensinamento, essa política econômica que o Rui Barbosa implementou no Brasil nesse momento e quais os problemas que ela acarretou para a nossa economia. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse pequeno trecho aqui, né? Esse pequeno pedaço da República da Espada. Na próxima aula a gente vai falar sobre o governo do general Floriano Peixoto e quais os conflitos que existiram aqui nessa primeira república, né? Essa República da Espada. Porque é óbvio que aqui nesse momento de estabelecimento, de transição, vai haver uma certa instabilidade nessa política brasileira. Ok? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.